Por que as favelas brasileiras fazem tanto sucesso na internet? Uma análise histórica e psicológica. O belo e o feio, o prazer e a dor, o frio e o quente, direita e esquerda, força e fraqueza. Tudo isso sempre fez parte da vida do ser humano. Convivemos com a dualidade na natureza externa e interna. E nesse jogo da vida entre conduzir e ser conduzido, aceitar ou não aceitar, assumir ou não assumir, somos seres totalmente ligados a esta lei da atração. Semelhante atrai semelhante. Não conseguimos romper esta ligação. Ela é natural e implacável. Atraímos a nós o que somos. Por outro lado, se opostos não se atraem, o ser humano tem dentro dele a curiosidade natural de conhecer, investigar e muitas vezes experimentar aquilo que não lhe atrai, não combina com ele. E a história é testemunha disto. Sempre houve plateia para assistir a execuções de condenados ou pobres coitados, seres humanos considerados inservíveis, loucos, doentes. Quando leprosos, ancenianos, vinham passando pelas ruas das cidades do Brasil de 100 anos atrás, pedindo esmolas, todos vinham às janelas para vê-los. Uns lhe jogavam as esmolas, outros apenas ficavam olhando com aquele sentimento de pena. Inclusive este trecho, eu recordo que a minha avó me contou, onde ela morava quando era menina, que ela via as pessoas com hanseníase, naquela época chamavam mesmo de leprosos, a lepra, quem tinha lepra, era dessa forma que falava. E ela dizia que as pessoas saíam à janela curiosas mesmo e jogavam moedas, deixavam comida para eles. Sempre houve plateia para assistir execuções de condenados ou pobres coitados. Os livros de história trazem isso. A doença, a miséria e os infortúnios dos outros sempre exerceram curiosidade. E da curiosidade para a atração existe um espaço pequeno separando. Primeiramente, a maior parte da plateia quer tomar conhecimento de todos os pormenores e, se possível, visualizar, mas sem se envolver. Quanto mais isto se torna hábito, ocorre uma aproximação maior. O ser humano vai perdendo receio. Todos dizem, Deus me livre disso. No entanto, todos querem, se possível, ver de longe o local de uma tragédia, o lugar da miséria, o palco dos infortúnios e os desafortunados. Nos anos 70, 80, lembro como os jornais sensacionalistas, chamados na época da imprensa marrom, atraíam o povo para ler as manchetes nas edições penduradas nas bancas. Ficava aquela roda de pessoas, homens e mulheres lendo as manchetes. E os repórteres policiais da época, como tinham ouvintes? Em muitas casas era hábito ligar o rádio pela manhã para ouvir os programas destes repórteres, que contavam os casos mais violentos e sangrentos nos mínimos detalhes, citando até como era a casa dos envolvidos, roupas que trajavam e a vida deles, entendendo a curiosidade popular, e sabiam que o povo era curioso. Presenciei dentre este público ouvinte algumas pessoas, mulheres principalmente, já bastante maduras, que tinham pressão alta e síndrome do pânico, tudo causado pelo hábito de ouvir religiosamente esses casos policiais.
seja, eles dominavam, sabiam como contar, como envolver as pessoas, usando os pormenores, explicando os mínimos detalhes, os ouvintes iam formando a imagem na mente e acabavam se envolvendo, como viajando para o local do crime, daquela desgraça ocorrida. É como a dependência de remédios, como uma dependência química, vira vício. A pessoa passa a sentir um certo prazer com aqueles fatos negativos, sem se dar conta de como aquilo influencia paulatinamente seu estado psíquico-emocional. E assim influenciada, passa a ficar envolvida indiretamente, sem se dar conta disto. Dali a algum tempo, diante de tanto querer saber mais sobre aquilo que a apavora, essa pessoa estará mais próxima do lugar e dos fatos que a impressionam. E isto acontece com todas as pessoas, independentemente de bagagem educacional ou religiosa. A aproximação histórica entre realidades opostas sempre fez parte da vida na sociedade humana. Um precisa do outro. Um que elabora o projeto e outro que executa, ou seja, o cérebro que comanda e não põe as mãos na massa e aquele que somente colocará as mãos na massa, seguindo as instruções do cérebro que comanda. Sempre foi assim neste planeta. A ligação entre mundos sociais distintos sempre existiu. São ligações de interesses e necessidades de ambos os lados. Fora desta relação, cada lado vivia seu mundo separado, ou seja, relembrando aquela palavra odiosa tão falada nos anos 80, apartheid. No entanto, por mais que estes mundos fossem mantidos separados por forças maiores, existia aquela inclinação curiosa pelo mundo que não é seu, aquele desejo inerente do ser humano do experimentar. Cito aqui os casos extraconjugais da época, nos anos 70, 80, as famílias da classe média, classe alta, que tinham os empregados, as pessoas que trabalhavam na casa, 2 pessoas ou 1 pessoa, homens, mulheres, ou seja, os empregados. Quantas pessoas foram usadas e abusadas por algumas famílias, não só financeiramente, como de outras formas também, abusos de outras formas, inclusive abusos sexuais também. Por quê? Aquela curiosidade inerente de conhecer mais a fundo a pessoa diferente do seu mundo. O convívio constante vai aproximando as pessoas. Por mais diferentes que sejam essas pessoas, elas vão se aproximando, vão pegando uma intimidade maior e vão penetrando no mundo uma da outra, até surgirem estes casos que na época eram acobertados. Hoje existe maior liberdade para denunciar, as pessoas também passaram a ser mais corajosas para denunciar. Mas naquela época havia o medo, havia a pressão psicológica era mais forte e o poder financeiro também calava, intimidava as pessoas. Era uma época do cala-boca, vamos dizer assim. Você é meu empregado, eu pago você, estou te sustentando. Uma pessoa com o poder nas mãos se via no direito de usar e abusar da pessoa como ela quisesse. Antes de prosseguir com o texto, vamos a algumas imagens que possuem um bairro da cidade de Jundiaí, que antes de começar a receber as devidas melhorias, infraestrutura urbana, era considerado a maior favela da cidade. Fotos tiradas nos anos 90.
Antes da chegada da internet, o próprio caminhar da cultura e do desenvolvimento intelectual da natureza humana já sinalizava o que estava por vir. No Brasil, os movimentos musicais cantavam e romantizavam os subúrbios cariocas, em versos que foram além fronteiras. Da garota de Copacabana, das filhas da elite desfilando por Ipanema, sonhando serem como Brigitte Bardot, as cabrochas do morro com lata d'água na cabeça, no sobe e desce diário, ou dançando sobre o chão de estrelas, confeccionado a partir dos furos nos telhados de zinco dos casebres, parafraseando a canção Chão de Estrelas. Notem como era a aproximação social na época, mantendo os mundos separados. O rompimento desse formato foi rápido e fulminante, com a chegada de um poder que dominou o mundo, dominou todos nós, a internet. O mundo todo se conectou a tudo e a todos. A chegada da internet junto à globalização coincidiu também com outro fator político-social que predominou na década de 90 para cá: a urbanização das favelas em muitas cidades, inclusive em nossas cidades brasileiras. Saneamento, asfalto, transporte, postos de saúde levaram um pouco de qualidade de vida aos bairros outrora caóticos, onde a imagem que se via até o final da década de 80 era de crianças com as roupas sujas ou seminuas brincando em vielas de terra com esgoto a céu aberto. Hoje o cenário é outro. Nas periferias abundam salões de beleza e se vê moradores desfilando com roupas e tênis da moda. O velho samba que romantizava a humildade com determinada dose de conformismo foi substituído pelo rap e depois pelo funk, que também mudou totalmente em 20 anos, passando a ser ostentação. E aqui coloco uma análise bem pessoal, feita a partir de pesquisas próprias. Como muitos sabem, frequentei as periferias nos últimos 30 anos. O rap anos 80 e 90, sobretudo paulista, que mais acompanhei, levantou a moral e o astral do povo da periferia de tal forma a construir um orgulho de ser periferia. E aqui existe um ponto bem interessante de se analisar: o casamento que conseguiram criar entre orgulho e humildade, coisas antagônicas. 40 anos atrás, este antagonismo era acentuado. Conheci pessoas que se envergonhavam da palavra humilde, que era associada diretamente à pobreza. Sou pobre, sou humilde. Gente humilde. E todos sabem que naqueles tempos, pobre era pobre mesmo. Em muitos casos vivia em situação de miséria. A humildade da época era esse conformismo, aceitação sem questionar. E, sobretudo, sem se revoltar ou praticar algum ato ilícito. Este pobre humilde podia apenas se orgulhar de sua família, dos filhos na escola e do trabalho elogiado pelo patrão, parando por aí. Não havia como se orgulhar do lugar em que mora. O sonho era sair daquele lugar, ter sua casa ou apartamento nos projetos habitacionais do governo na época. Conseguir o dinheiro para começar a pagar as prestações do seu novo imóvel. Mas esses projetos de casas populares nunca conseguiram atender a demanda. E as velhas favelas foram sendo urbanizadas. Muitos jamais sairiam dali. Foi então que o hip hop aterrissou forte em nossas grandes cidades, nascendo o rap, com letra forte de protesto. Muitas composições elevaram o astral dessa população periférica, transformando a velha humildade passiva, conformista, em capacidade de conquistas e manter a humildade.
Algo como: o dinheiro não é meu senhor, a minha dignidade que é minha senhora. E essa dignidade não exige ostentação, que é justamente o que veio depois nas mesmas periferias com o novo funk, o ostentação. Em linha diferente, o rap manteve um novo perfil, a humildade e o orgulho para com o lugar em que se mora. Amo minha quebrada. E é já neste cenário que chega a internet depois os vídeos. O que antes atraía curiosidade e provocava sentimento de dó ou repulsa, hoje provoca sentimentos de admiração e, de certa forma, inveja. Porque nas periferias existe o vai e vem, a liberdade de se transitar sem medo, diferente de muitos bairros nobres ou centrais, onde a pessoa de alto poder aquisitivo tem medo de furtos e sequestros relâmpagos. Ainda que pese o fato de existirem bairros periféricos dominados por facções e milícias, muitos não estão nessas mãos de poderes paralelos e possuem um cotidiano tranquilo. São estes elementos diversos que levam milhões de pessoas a buscar imagens das favelas na internet, compreender sua cultura, estilo de vida. A busca pelo oposto é algo inerente do ser humano, como vimos na própria história do mundo. Se aproximavam, mas evitavam se envolver. Agora, com a globalização, vídeos e o fim dos apartheids, tudo está junto e misturado. Difícil não se envolver de alguma forma, seja no ambiente de trabalho, religioso ou até afetivo. Embora ainda exista o preconceito, nunca as diferentes classes sociais estiveram tão próximas uma da outra como agora. E isso se deve a basicamente dois fatos: o mundo conectado pela internet e a forma que as cidades foram se desenvolvendo nos últimos 30 anos. Antigamente se identificava pelos trajes quem era das periferias. Seus seguranças dos primeiros shoppings no país eram peritos nisso. Hoje não se consegue mais diferenciar classe social pela aparência, pelas vestimentas. Eu me lembro, quando comecei a frequentar as periferias, final da década de 80, identificava os colegas na cidade, os colegas que moravam em tal bairro. E uma vez lá, reforçando o que foi colocado aqui, as pessoas tinham vergonha de dizer onde moravam. Um próprio colega, um dos primeiros que eu tive numa favela, quando eu fui tirar foto dele no local, ele disse: mas você vai me fotografar na favela? Hoje não, hoje é diferente. Hoje as pessoas têm orgulho de serem registradas, fotografadas e filmadas onde moram. Até o final da década de 80 era totalmente diferente. Por aí vamos notando as mudanças bruscas nos últimos 30 anos. Quanto mais se atira pedra e se diz desta água não beberei, uma hora acaba bebendo. Relembrando aquele trecho que citei das famílias da classe média alta que usavam, abusavam das pessoas que eles eram seus subordinados. Subordinados, escravos financeiros, também escravos sexuais. Quantos filhos bastardos naquela época que eu conheci. E as pessoas calavam, mandavam calar a boca. Eram outros tempos. E a maior parte dos seres humanos é assim. E o mundo conectado na internet vem mostrar essa realidade que no passado era facilmente escondida. A favela é algo que muitos negam querer saber, mas existe lá no fundo, nas camadas mais profundas do psicológico do ser humano, algo que puxa
Em algum momento haverá pesquisa sobre o assunto, porque elas mudaram junto ao mundo globalizado. As favelas são nossas vizinhas e parte inseparável de nossas cidades. São um membro do corpo de nossas cidades. Um membro que muitos não gostam, mas faz parte do corpo da cidade, que no fundo também é nosso corpo. E assim sendo, mais cedo ou mais tarde, teremos que dar a devida atenção para saber como ele está, como esse membro está, no que está influindo em nossas vidas nesta altura do campeonato. Encerro deixando mais uma imagem de um bairro de Jundiaí onde fiz algumas fotos para meu primeiro livro sobre as favelas. Agradecido a todos que acompanharam mais este vídeo.